Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de Química Orgânica, na qual iniciaremos o nosso estudo das funções orgânicas pelos hidrocarbonetos. Para chegarmos em hidrocarbonetos, é necessário vermos alguns outros assuntos. O primeiro desses assuntos será a classificação dos compostos orgânicos e vamos iniciá-la pelo número de elementos que eles apresentam. Repare só, a química orgânica é uma química pobre em elementos. Ela apresenta o carbono e pouca coisa a mais. Vamos iniciar pelos compostos binários. O nome está te indicando. Compostos binários só apresentam dois elementos. Os compostos binários na química orgânica sempre apresentam dois elementos, carbono e hidrogênio. Por causa disso, eles são chamados de hidrocarbonetos. Repare só, hidrocarbonetos é exatamente o tema de nossa aula, mas precisamos aprender bastante antes de poder iniciar o estudo real deles. Bem, compostos binários, está claro, dois elementos. O que mais temos? Temos os compostos ternários. Compostos ternários podem ser muito variados. Nós temos os ternários oxigenados. Ternários oxigenados, o nome indica, tem oxigênio. Então você vai ver carbono, hidrogênio e oxigênio. Temos também os ternários nitrogenados. Repare, carbono, hidrogênio e nitrogênio. E, finalmente, os compostos ternários halogenados, que apresentam C, H e X. Ué, X? Bem, por X nós estamos representando qualquer halogênio presente na química orgânica. Você lembra halogênios, família 7A. Ou então tem gente que chama também, e é mais moderno falar assim, de grupo 17. Os halogênios que entram na química orgânica são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Existe um quinto halogênio, que é o astato, mas ele não aparecerá em nossas aulas. Recapitulando, somente carbono, hidrogênio e um destes, flúor, cloro, bromo ou iodo. Ok? Bem, finalmente vamos então ver os compostos quaternários. Os mais importantes apresentam carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí você já está em um nível de complexidade química bastante grande. Basta eu dizer a você que proteínas, em geral, são quaternárias, apresentando exatamente C, H, O e N. Imagine a complexidade que isso já tem. Há algumas outras possibilidades de compostos quaternários, apresentando C, H, O e cloro, ou flúor, algum halogênio, e ainda C, H, N e, novamente, algum halogênio. Mas essas hipóteses são bastante menos frequentes. Bem, vamos ver então agora as funções orgânicas. E o que é uma função? Um conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. Só isso. Isso nos leva a poder finalmente iniciar a nossa aula estudando então os hidrocarbonetos, a nossa primeira função. Hidrocarbonetos, então, são compostos binários de carbono e hidrogênio. Existem vários tipos de hidrocarbonetos importantes. O primeiro que vamos ver são os alcanos. Repare lá, alcanos são hidrocarbonetos abertos, ou seja, a cadeia deles é aberta, e eles são saturados, ou seja, na cadeia só existem ligações simples. Alcanos são importantíssimos como combustíveis. Você vai ver que o gás do isqueiro, o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, tudo isso são alcanos. Bem, agora vamos aos alcenos. Alcenos, então, são hidrocarbonetos abertos, insaturados, que apresentam uma dupla ligação. Repare bem, abertos como os alcanos, mas insaturados, apresentando uma única dupla ligação. Há compostos que têm mais do que uma dupla, mas não são alcenos. Vamos estudá-los daqui a um pouquinho. Calma, alcenos, uma única dupla. Depois disso, naturalmente, você já percebeu, vem os alcinos,
Olha só, nos alcenos, hidrocarbonetos abertos insaturados com uma tripla ligação. Então veja, vamos apanhar um plano do que já vimos. Os alcanos são absolutamente saturados. Os alcenos são insaturados com uma única dupla e os alcenos insaturados com uma única tripla. Claro que existe a possibilidade, bastante rara, de uma mistura com duplas e triplas, mais do que uma dupla, mais do que uma tripla. Um exemplo poderiam ser os alceninos. Entendeu o nome? Alcenino, eno, ino, uma dupla, uma tripla, mas isso por enquanto não nos interessa. Vamos então agora ver quando há duas duplas. Repare aqui, mudamos para os alcadienos, que são hidrocarbonetos abertos insaturados com duas duplas, especificamente duas duplas. Veja só, eno, duas duplas. Esses são muito importantes. A indústria de plásticos os usa bastante. Bem, vimos uma panorâmica dos hidrocarbonetos abertos, mas também há hidrocarbonetos fechados, onde a cadeia é fechada. Repare aqui, vamos aos ciclanos. Ciclanos são hidrocarbonetos fechados saturados. Repare, eles são, vamos dizer assim, aparentados dos alcanos, onde os alcanos são hidrocarbonetos abertos e saturados e, de novo, os ciclanos são hidrocarbonetos fechados saturados. Bem, temos agora uma categoria importantíssima: hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos que contêm um ou mais anéis aromáticos. Fundamentando, então, hidrocarboneto aromático. O que você vai buscar nele? O anel aromático ou o anel benzênico. Bem, então agora podemos iniciar com detalhe o nosso estudo de cada um desses tipos de hidrocarbonetos. Bem, vamos estudar agora a nomenclatura básica, que são regras válidas para todas as funções. Você vai reparar uma coisa: a química orgânica é muito organizada, é muito metódica. Existe um grande número de regras para que você crie nomes que sejam claros, compreensíveis e, bem, bonitos. Bonitos eles até que não são, não. Mas veja, a finalidade de um nome químico certamente não é ser bonito. A finalidade é eu te dar um nome claro, um nome que você leia e compreenda sobre o que ele se refere. Para isso, a química tem, e nós temos um grande orgulho disso, um organismo máximo, um órgão que rege tudo da química. É a IUPAC. IUPAC é uma sigla, como você deve ter desconfiado, está em inglês. IUPAC é IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Em português seria algo como União Internacional de Química Pura e Aplicada. Bem, o que é isso afinal? Um conjunto de pessoas, um conjunto de químicos do mundo inteiro que se reúnem periodicamente para tratar do nosso negócio, para tratar de química. Tudo que você pensar a respeito de química, quem decide democraticamente, votando, é a IUPAC. Você pode ver a IUPAC em ação. A IUPAC hoje, graças à internet, é um portal. Visite-o em www.iupac.org. Não preciso nem dizer a você. Não é .com, porque não é comercial. É .org, uma organização. E muito menos é .br, porque ela não fica aqui no Brasil. Sua sede inicial é na Suíça, mas hoje a IUPAC atinge todo o mundo. A lógica dos nomes em química orgânica se inicia pelo uso de prefixos. Prefixos indicam o número de carbonos do composto. Bem, mas que prefixos são esses? Os prefixos de 1 até 4 átomos de carbono não são de língua nenhuma. Eles foram absolutamente inventados. Repara, 1, 2, 3 e 4 não se falam met, et, prop, but em língua alguma, apenas em química. Vê se está bem clarinho. 1 carbono eu vou dizer met, 2 carbonos eu vou dizer et, 3 carbonos eu vou dizer prop e 4 carbonos eu vou dizer but. O que você precisa memorizar acabou. Vamos agora ver os prefixos de 5 a 10 carbonos, que são
tirados do grego e são praticamente iguais aos prefixos que você usa na matemática para fazer polígonos e poliedros. Alguma coisa como pentágono, hexágono, hexacampeão, alguma coisa assim. Repare bem, 5 carbonos, pente, 6 carbonos, hex, 7 carbonos, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, bem, esse é um pouquinho diferente. 9 carbonos, non. E, finalmente, 10 carbonos, dec. Você deve estar se perguntando, e se forem 11, 12, 13, há prefixos para isso tudo. Mas, neste nosso curso, se você sabe contar até 10, para mim, está tudo certo. Precisamos agora ter uma maneira para indicar ligações simples e múltiplas. Veja como. A ligação simples é indicada por um prefixo an, a ligação dupla por um prefixo en, e, finalmente, a ligação tripla é indicada por um prefixo in. Suponha que eu preciso indicar alguma coisa de 4 átomos de carbono com ligações todas elas simples. Ficamos com butan. Percebeu? But, mas an. Agora, se eu precisar de uma coisa de 5 átomos de carbono que tem uma ligação dupla, pent, en, penten. E, finalmente, um último exemplo. Imagine que eu preciso de uma coisa com 3 carbonos e uma ligação tripla. Prop, in, ou seja, propin. Propin. Isso não soa bem, isso não soa português. Claro, o nome ainda não está completo. Para completar o nome, precisamos dos sufixos. Sufixos vão indicar para a gente a que função o composto pertence. Temos aqui alguns exemplos. Repare, hidrocarbonetos vamos indicar por um sufixo O, ou seja, aquele nome que eu te falei seria propino, se ele fosse um hidrocarboneto. Reparou bem? O O indica que é um hidrocarboneto. O IN me conta que existe nele uma tripla ligação. E, finalmente, o prop me diz que são 3 carbonos. Temos outros exemplos aqui. Álcool tem seu nome terminado por ol. Cetona tem seu nome terminado por ona. E assim, cada função vai tendo um sufixo indicativo. Ficou fácil. Bem, em verdade, o sufixo marca realmente é o grupo funcional. O grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos que caracteriza uma função. Ou seja, vê se você me entendeu. Eu preciso ter alguns átomos ligados e esses átomos indicam a função. A isso eu chamo de grupo funcional. Bem, vamos dar mais uma ênfase nessa história de como se criam os nomes em química orgânica. Você certamente já viu o botijão de gás. Lá dentro do botijão de gás, nós temos o butano. Butano, como você já percebeu, butano é um alcano. E o seu nome, vamos bem devagar. Olha só, o but me indica que ele tem 4 carbonos. O an me indica que as ligações dele são todas elas ligações simples. E, finalmente, o O me indica que é um hidrocarboneto. Repare bem, por favor, não são exatamente sílabas, mas partes de um nome. O nome butano ficou but, an, o. But, 4 carbonos, an, ligações simples, e o O, hidrocarboneto. Logo, podemos até desenhar uma fórmula para o butano. Veja só, 4 carbonos, as ligações todas elas simples e apenas carbono e hidrogênio, marcando que ele é um hidrocarboneto. Bem, vamos iniciar então agora o nosso estudo sistemático dos alcanos. Veja só, começamos pela definição. Hidrocarbonetos abertos, saturados. Isso você já sabia. Vamos em frente. Agora, sinônimo para alcanos. Esse é super importante. Alcanos são conhecidos pelo nome de parafinas. Repare uma coisa que vai ser quase padrão em química. Existe à venda um produto por nome parafina. Verdade. Mas para nós ele não é a parafina, ele é uma parafina. Parafinas são todos os alcanos. E vamos em frente. Fórmula geral válida para qualquer alcano. Observe, eu vou chamar de N o número de carbonos. Se eu chamo de N o número de carbonos, hidrogênios eu tenho
2N mais 2. Repare, fazer uma conta fácil. Imagina o butano, lembra dele? Butano tem 4 carbonos. 2N mais 2. Bem, o N é 4. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Ou seja, você não precisa perder tempo contando na cadeia. Você faz a conta em vez de contar. C4. 2 vezes 4, 8, mais 2, C4H10 é a fórmula do butano. Vamos ver agora como é possível fazer nomes para alcanos mais complexos, alcanos ramificados. O conceito que precisamos é o conceito de substituinte. O que é um substituinte? Repare aqui nessa fórmula. Substituinte é o que temos aqui em vermelho. Os substituintes, como o nome indica, estão substituindo hidrogênios que poderiam estar ali. Repare, em vez de termos um hidrogênio, temos um grupamento CH3. Identicamente aqui, em vez de termos um hidrogênio, temos um grupamento CH3. Em vez de termos um hidrogênio, temos um grupamento C2H5. Precisamos, é claro, dar nomes aos substituintes. Eles vão ser identificados por um sufixo -il. Sufixo -il, um carbono só, metil. Sufixo -il, 2 carbonos, etil. E assim por diante, você vai tendo nomes como propil, butil e muitos outros. Antigamente, se usava mais para isso o nome radicais. Atualmente, se prefere o nome substituinte. Voltamos à fórmula, repare só. Eu tenho aqui um substituinte metil e um substituinte metil. Tenho aqui um substituinte etil. E precisamos, então, agora, decidir a numeração dessa cadeia. A regra é bastante simples. Vamos buscar os menores números possíveis para os substituintes. Olha só, vim da ponta de cá. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Os 2 metil ficaram ambos no carbono 2 e o etil ficou no carbono 3. Se tivéssemos feito a numeração ao contrário, o etil continuaria no 3, mas os 2 metil ficariam no carbono 4. Repara só, se aqui fosse 1, 2, 3, 4. Então, a nomenclatura vai usar os menores números, que são exatamente esses. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, em ordem alfabética, eu vou dizer os substituintes. O primeiro, então, é etil, localizado no carbono 3. Depois, os 2 metil. Como eu digo isso? Dimetil, localizados ambos no carbono de número 2. E, finalmente, dizemos a cadeia principal. Conte lá, ela tem quantos carbonos? 5. Seu nome, então, é pentano. E agora o nome se completa. 3-etil, 2,2-dimetil, pentano. Vamos ver, então, agora os alcenos. Definindo o alceno, hidrocarbonetos abertos, insaturados, com uma única dupla ligação. Lembra, se tiver mais do que uma, não é alceno. Alceno só pode ter uma única dupla. Sinônimo para alcenos, olefinas. Você lembra o sinônimo para alcanos? Alcanos eram as parafinas. Alcenos, olefinas, meio semelhante. Qual será a fórmula geral dos alcenos? É CnH2n. Houve uma perda de 2 hidrogênios. Por quê? Cada vez que você faz, olha, guarda essa. Essa é muito importante. Se você perde 2 hidrogênios, é porque houve uma ligação adicional. Cada ligação adicional, perdemos 2 hidrogênios. Alcanos eram CnH2n mais 2. Alcenos serão CnH2n. Bem, e a nomenclatura? Agora vamos ver uma fórmula de um alceno. Repare bem, temos um substituinte aqui em vermelho. Um carbono só, você lembra, ele se chama metil. Mas precisamos decidir a numeração desta cadeia. É muito fácil. Você começa da extremidade mais próxima à dupla ligação. Repare, a dupla está mais para a esquerda do que para a direita. Começamos então pela esquerda. Carbonos 1, 2, 3. Pode parar. A dupla está entre 2 e 3, eu vou indicar 2. 2, dupla entre 2 e 3.
A numeração é progressiva. Se eu dissesse 1, é porque a dupla estaria entre 1 e 2. Voltamos. Dupla entre 2 e 3. Um substituinte no carbono, 4. A cadeia completa tem 5 carbonos. Como ficamos então? 4-metil, para dizer que há um metil no carbono de número 4. 2 é o posicionamento da dupla ligação. E o nome final, penteno. 4-metil 2-penteno é o nome que vamos usar. Bem, vamos ver agora os alcinos. Ino indica uma ligação tripla, definindo então hidrocarbonetos abertos, insaturados com uma única tripla. Prometo que eu vou dizer pela última vez, se tiver mais do que uma tripla, não é alcino. Fórmula geral para alcinos, CnH2n menos 2. Repare só, então, o que aconteceu? Nós não temos uma ligação tripla, então foram perdidos 2 hidrogênios para cada π. Se há 2 π, perdemos 4 hidrogênios. Uma ligação a mais, perdemos 2. A outra a mais, perdemos mais 2, perdemos 4. Se o alcano era CnH2n mais 2, o alcino é CnH2n menos 2. E agora, um nome de um alcino razoavelmente complicado. Repare, a ligação tripla se encontra rigorosamente no meio de uma cadeia de 6 carbonos. Se ela está no meio, se eu contar assim, ou se eu contar ao contrário, de qualquer forma ficará entre os carbonos 3 e 4. Consequência, a ligação tripla não decide a numeração. Quem vai decidir a numeração é o substituinte. Se o substituinte metil se encontra na esquerda, começamos a numerar da esquerda, para dar ao metil o menor número possível, que é 2. Você percebeu? Se fizéssemos ao contrário, o metil ia ficar com o número 5. E a regra é sempre obter os menores números. Veja então, aqui estamos entre o 3 e o 4, então 3-hexino. O metil se encontra no 2. Vamos lá? 2-metil, 3-hexino. Bem, uma complicação aqui. A IUPAC está mudando e fez regras, não exatamente regras novas, mas adaptou as regras antigas para que sejam faladas de outra maneira em português. Está havendo uma resistência muito grande a essa nova forma de falar. E a explicação é clara. Em nossa fluência fica mais difícil. Observe como seria. Mantemos o 2-metil. O número 3 vem para o meio do nome. Então fica 2-metil, ex-3-ino. Para ler é mais difícil. A pessoa podia achar que era metilex. Ficaria estranho, mas é a nova norma. Por enquanto, eu creio que todas as provas de química usarão a norma antiga, ou seja, 2-metil, 3-hexino. Isto encerra o trabalho nosso com alcinos e nos abre o trabalho para os alcadienos. Eu jurei que era a última vez que eu ia falar, e é verdade. Dieno, 2 duplas. Observe a definição. Alcadienos são hidrocarbonetos abertos insaturados com 2 duplas ligações. Não existe nenhum sinônimo adequado para alcadienos, mas eles têm naturalmente uma fórmula geral. Observe, fórmula geral igualzinha dos alcinos, CnH2n menos 2. Houve uma perda de 2 hidrogênios numa dupla, uma perda de 2 hidrogênios na outra dupla. Novamente perdemos 4 e a fórmula então é CnH2n menos 2. Nomenclatura de alcadienos. Não temos nada de especial, mas vamos ver como fica. Imagine este alcadieno aqui. Repare, eu numerei da direita para a esquerda. Sabe para quê? Só para dizer que tanto faz. Se você colocar os números da esquerda para a direita, você vai obter exatamente o mesmo nome. Este alcadieno é simétrico. Ele tem um lado igual ao outro. Veja, uma dupla está entre 4 e 5. Eu vou dizer 4. Outra dupla está entre 2 e 3. Eu vou dizer 2. Temos então o 2,4 hexadieno. Se você usar a nova norma da IUPAC para a língua portuguesa, ficaria
ex-2,4-dieno. Eu creio que isso ilustra bem a dificuldade, a resistência em que aceitemos essa nova norma. O nome deixa de ter uma boa fluência para ser falado. Ex-2,4-dieno trunca o nome, a outra é mais intuitiva. Bem, e agora? Terminamos os hidrocarbonetos que são abertos. Naturalmente, então, vamos para os hidrocarbonetos fechados. E começamos pelos ciclanos. Qual é a definição de ciclanos? Hidrocarbonetos fechados, saturados. Eles são aparentados dos alcanos. Os alcanos eram abertos, os ciclanos são fechados. Temos um sinônimo? Claro, já tínhamos um sinônimo para alcanos que eram as parafinas. Então agora, cicloparafinas, como se fossem alcanos fechados. Fórmula geral? Bem, essa eu preciso ensinar direitinho a você. Lembra que cada dupla ou cada tripla, cada ligação extra, você perdia 2 hidrogênios? Quando há um fechamento, você também perde 2 hidrogênios. No ciclano, então, o alcano era CnH2n mais 2. O ciclano vai ser CnH2n, com perda de 2 hidrogênios. Reparou? CnH2n. Para dar nome ao ciclano, não há nada de muito especial. Precisamos de um prefixo ciclo para indicar a estrutura fechada. Então temos aqui o conceito de estrutura parente. Repare só, é a estrutura que só tem o ciclo, só tem o fechamento. São 5 carbonos, o desenho é um pentágono, chamamos a isso então de ciclopentano. Vamos ver então agora a estrutura derivada dela. Repare, se mantém aqui o pentágono, ou seja, se mantém o ciclopentano, mas apareceram 2 substituintes metil ambos. Repare, o ser humano tende a chamar este carbono aqui de 1, mas não é uma boa ideia. No carbono 1 nada há preso, não há nenhum substituinte nele. Será número 1 o carbono que tiver algum substituinte e rodaremos no ciclo de maneira a obter os menores números. Vamos ver de novo. Carbono 1 pode ser esse? Pode, claro, desde que eu rode para cá. Aqui ficaremos com 1, nada temos a indicar no 2 e temos o outro metil no carbono 3. Consequentemente, 1,3-dimetil ciclopentano. Vamos então agora ver como daríamos nome a um cicleno. Entendeu o nome? Ciclo para dizer que é fechado, eno para dizer que tem uma dupla ligação. Observe este cicleno aqui. Qual é a estrutura parente? Um grupamento de 6 carbonos. Seria ciclohexano. Mas temos uma dupla ligação. Se temos uma dupla ligação, ciclohexeno. E ela é mandatória para a numeração. Ou seja, os carbonos que têm a dupla são obrigatoriamente o 1 e o 2. Agora, quem é 1, quem é 2? A decisão é muito fácil. Aqui existe um substituinte. Logo, aqui é o carbono de número 1, este é o de número 2, proibido vir para cá. Você precisa fazer a dupla 1, 2. E agora, finalmente, o outro está no carbono de número 3. Que temos, então, 1,3-dimetil ciclohexeno. 1,3-dimetil ciclohexeno. Reparou? Não identificamos onde está a dupla. Ela é naturalmente o número 1. E se é naturalmente o número 1, não precisa ser falado. Na outra norma, na norma mais nova, o nome ficaria uma palavra só. 1,3-dimetilciclohexeno. Ok? Compreendeu? Bom, isso nos leva agora ao nosso próximo assunto, que é ver como vamos fazer o tratamento dos hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos, veja só um hidrocarboneto aromático interessante. Temos aqui um anel aromático, o anel benzênico, e 2 substituintes, 2 grupamentos metil. Logo, seu nome será alguma coisa como dimetilbenzeno. Para numerar, 1, 2. Claro que pode ser 1, 2. Não faz diferença nenhuma. 1, 2 dimetilbenzeno. Porém,
Tradicionalmente, a indústria usa palavras para indicar as posições. Esse 1, 2 é substituído pela palavra orto. Então ficamos com ortodimetilbenzeno. A indústria também faz uma outra troca. Chama dimetilbenzeno de xileno, com X, por favor. E ficamos assim, ortoxileno ou simplesmente O-xileno. Bem, vamos então agora apanhar a lógica disso tudo. Observe aqui o outro hidrocarboneto que vamos ver. O que mudou? As posições agora não são mais 1 e 2. As posições agora são 1 e 3. Veja os nomes então. 1,3 de metilbenzeno. Faz todo sentido. Podemos fazer a troca do 1,3 por meta-dimetilbenzeno. Trocamos dimetilbenzeno por xileno e ficamos com metaxileno ou simplesmente M-xileno. Temos mais um irmão gêmeo dele, quase um irmão gêmeo. Repare o 1,4. 1, pulamos o 2 e o 3, 4. Então temos um nome que é 1,4 de metilbenzeno. Trocamos 1,4 por, veja lá, para-dimetilbenzeno. Ou ainda, trocamos o dimetilbenzeno por xileno. Para-xileno, finalmente, p-xileno. Bem, você tem agora uma boa ideia de como dar nome a todos os hidrocarbonetos. Vamos então agora aprender uma coisa importantíssima. Guarde, por favor. Hidrocarbonetos queimam maravilhosamente bem. Como se chama queimar em química? Combustão. Vamos ver a reação de combustão. Para fazermos uma reação de combustão, imaginei uma combustão bastante simples, a queima de uma vela. Repare, vamos acender a velinha. Olha só. Temos então aqui o seguinte, você tem a vela que é feita de alcanos, é feita de parafinas. A vela é o combustível. O oxigênio atmosférico a gente o chama de comburente. E a reação completa é combustão. Há uma ideia clássica que é o combustível não vai acabar rapidamente, a vela, mas podemos fazer que o comburente acabe, podemos fazer o oxigênio acabar. Repare, coloquei água aqui para impedir a entrada de ar. E este copo irá limitar a entrada de oxigênio. O oxigênio não mais entra aí dentro e essa vela se apaga. Reparou? Acabou o comburente, acabou o oxigênio. Vamos então repassar os termos fundamentais. Nós temos a vela. A vela é o combustível feito de alcano. Agora, o oxigênio do ar é o comburente. E a reação toda é uma reação de combustão. Isso nos leva ao final do nosso estudo de hidrocarbonetos. Espero que você tenha entendido tudo e bem. Bem, meu querido aluno, minha querida aluna, minha dica de estudo para você é, primeiro que tudo, faça todos os exercícios do seu material didático. Você aprendeu muita coisa nova, nomenclatura é muito importante. E, além disso, pesquise sobre todos os combustíveis, que praticamente todos eles são alcanos. Veja, o gás de cozinha, a gasolina, o querosene e até a vela que nós acendemos. Até uma próxima vez. Bons estudos.